Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um episódio do Castelo Cast, uma comunidade informativa, iniciativa da Escola Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Eu sou o professor Marcos Pereira. Estou aqui com os estudantes, né, da terceira série A, a Júlia, a Lixina, a Érica, a Ágata, a Thaís, a Gabriele, a Maria Vitória, que faz parte também do grupo, o estudante Max. Hoje estamos recebendo a advogada Flávia Gouveia, vai bater um papo com as nossas estudantes a respeito do direito trabalhista. Seja bem-vinda, Flávia. Primeiramente, agradecendo aí por ter aceitado o nosso convite, né, por estar presente aqui e contribuir com a nossa escola. Seja bem-vinda, Flávia. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui com vocês para poder contribuir. Quero agradecer o apoio da gestão escolar, na pessoa da diretora Glauci Vietes, né, agradecer também as nossas vice-diretoras e as nossas coordenadoras, né, que são fundamentais para o trabalho que desenvolvemos, e agradecer também, né, os demais integrantes, né, dessa turma, terceiro A, e as estudantes que aqui estão hoje para, né, fazer esse bate-papo, conduzir esse podcast. Eles são os protagonistas, então a partir de agora eles assumem, né, e iniciam essa entrevista. Olá, bom dia. Bom dia, Tudo bom? tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Aí a gente queria te perguntar para a senhora qual é a sua formação profissional na área de atuação? Tá, então eu sou formada em Direito, né? Sou advogada, atuo na área de Direito do Trabalho. Atualmente estou fazendo um MBA em Gestão de Marco Digital e faço ações trabalhistas, também atuo um pouco na área civil e ações indenizatórias relacionadas a esses temas. Assim. E qual é a importância dos direitos trabalhistas? Então, o direito trabalhista, né, ele não permite que as empresas possam fazer o que bem entenderem, né, com o funcionário. A gente sabe que o funcionário é a parte mais fraca dessa relação, né, então ele precisa de um amparo legal ali, e mesmo tendo leis, elas já são desrespeitadas, né, já é difícil a gente conseguir a efetivação delas na justiça. Se não tivesse, seria muito pior, né? Então, a gente tem as leis, os direitos trabalhistas, mas é uma luta constante, né? A gente ainda precisa de um amparo ainda mais abrangente, que seja julgado de maneira que o trabalhador ele seja mais favorecido. Então, esses direitos trabalhistas, os princípios do direito do trabalho, permite essa proteção à saúde, à vida e à dignidade do trabalhador. Assim. E qual é a origem do significado da CLT? Então, a CLT, né, ela já é um pouco antiga aí. Ela foi promulgada em 1943, né, assinada pelo presidente da época, o Getúlio Vargas. Então, ela já tem aí mais de 80 anos. E ela uniu todas as leis trabalhistas, né, em um só instrumento. E também ela trouxe inovações, né, na proteção ao direito do trabalhador. Então, ela começou, foi a primeira lei que nós tivemos aqui no Brasil para colocar direitos e deveres aos trabalhadores e aos empregadores também. Assim. E quais são as principais leis trabalhistas? Então, a gente tem as leis, algumas leis trabalhistas fora da CLT, né? E também temos os direitos trabalhistas, que são aqueles previstos dentro da CLT, que é, como eu não acabei dizendo, que é o significado, né? Que é a consolidação das leis do trabalho, porque ela une todas as leis trabalhistas. A gente também tem algumas leis fora dela, como a lei do FGTS, que embora esteja lá também, tem a lei própria, tem a lei do aviador, que é para aquelas pessoas que trabalham, né, e também para os caminhoneiros. Mas sobre direitos trabalhistas, que eu acho que é o que mais importa para a gente no momento, a gente tem muitos importantes, principalmente acredito, na questão da saúde do trabalhador, né? Que diz que a empresa tem que fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável para que não possa prejudicar
nem a saúde psicológica, nem física do trabalhador. Também a jornada de trabalho, né, de 8 horas, para não permitir que esse trabalhador fique ali trabalhando por muito tempo. Então, há também o direito de ter o depósito do FGTS, para quando o trabalhador for demitido, ele ter ali uma reserva de dinheiro que ele possa usar até ele conseguir também se manter, né, até conseguir outros empregos, entre outros direitos, que são muitos, todos são muito É. importantes. E o que é convenção coletiva de trabalho? Então, a convenção coletiva, né, ele é um instrumento normativo que é negociado entre o sindicato da categoria dos trabalhadores, né, e ele coloca ali, ele permite àquela categoria alguns direitos, alguns benefícios, além daqueles que estão previstos em lei. Então, ele coloca algumas garantias ali mais benéficas para aquela categoria. E aquela convenção, né, ela é como se fosse uma lei mesmo, porque a gente consegue pedir ali que ela seja efetivada, caso a empresa não esteja cumprindo o que o sindicato estabeleceu ali. Sim. E qual é a importância do sindicato para a garantia do direito trabalhista? Então, o sindicato ele vai representar, né, essa categoria profissional, por exemplo, tem o sindicato dos professores, e ele vai ser mais específico em algumas áreas, tem os motoristas, e entre outros. Então, ele vai lutar ali, né, pela aquela categoria, ele vai ter um diálogo com as empresas para permitir melhorias. O trabalhador ele pode ali conversar com ele, dizer alguma coisa que não está acontecendo, ele vai procurar que aquilo seja mudado. Então, ele, primeiramente, ele facilita o diálogo, né, entre o trabalhador e o empregador. Ele também cuida dessa questão da convenção coletiva, ele também permite alguns convênios, né, entre benefícios para convênio médico, para o trabalhador ali. E também, por exemplo, quando o trabalhador é mandado embora, o sindicato ele pode verificar se tudo ali que a empresa está pagando está correto ou não. Então, ele também fiscaliza esse contrato de trabalho. O banco de horas pode ser feito sem a anuência do sindicato? Sim, com a reforma trabalhista, né, isso se modificou. Então, a gente tem o banco de horas, que pode ser feito por convenção, por acordo coletivo, e a gente também tem o banco de horas, que pode ser feito é, por instrumento, por acordo individual, tá? Eles têm algumas diferenças. O banco de horas, que é feito ali por convenção ou acordo, né, coletivo de trabalho, ele tem a vigência dele é de 1 ano e já o outro é de 6 meses. Sim. E quais direitos trabalhistas estão garantidos para os trabalhadores do home office? Tá? Eles têm garantias, né, iguais às dos outros trabalhadores, mas por questão de trabalhar à distância, a lei permite ali umas deveres assim do trabalhador e do empregado mais específicos. Sendo mais específico, a gente pode falar que para trabalhar em home office, né, isso tem que constar no instrumento coletivo, né, no contrato ali que vai identificar que aquele trabalhador vai trabalhar em home office. Além disso, esse contrato tem que estabelecer o que a empresa vai pagar para o trabalhador, né, se ela vai arcar com os custos da internet, se ela vai arcar com o que o trabalhador vai precisar, por exemplo, o computador, com uma mesa, com a cadeira, tudo isso tem que constar nesse contrato, tá? Então a lei ela exige isso para depois não ficar, para não haver dúvidas, né? Se é o trabalhador, se é a empresa que vai arcar e de que forma que a empresa vai pagar isso também. Ah, sim. Agora eu vou passar para a Érica e ela vai terminar as perguntas. Tá bom. Oi.
Oi, Érica. É, como funciona a rescisão por justa causa? Tá. É um tema bem interessante, a rescisão por justa causa, né? É o medo da maioria dos trabalhadores. Ela ocorre quando o empregado ele comete uma falta grave, né? E algumas dessas faltas elas estão indicadas no artigo 482 da CLT. Aí a gente tem ali várias alíneas, mas a gente, por exemplo, quando ele não age da maneira correta, age de má fé com a empresa, é, não vai trabalhar nos horários certos, enfim, são várias coisas, mas tem que estar bem especificado na lei, né? Porque também ocorrem muitas fraudes. Algumas empresas, elas dispensam o empregado por justa causa de maneira incorreta. Por isso que esse artigo, ele vai orientar ali de que forma essa justa causa pode ocorrer. Por que ela pode ocorrer, né? Porque a lei entende que ela é a falta mais grave, é a pena mais grave que a empresa pode aplicar para o trabalhador, porque ele perde ali muitos direitos, né? Que ele teria com a demissão normal, com a rescisão comum do contrato de trabalho. Então, quando um trabalhador ele comete algum desses atos, né, a empresa deve notificá-lo, realizar a dispensa dele, né, e pagar ali o equivalente ao que ele já trabalhou, os dias trabalhados, né, as férias que ele teria direito pelo tempo de trabalho e o 13º proporcional. Sim. E porque isso é uma forma mesmo de penalizar o trabalhador. É, e o que a lei trabalhista diz sobre o controle de ponto? E qual é a melhor plataforma de controle de ponto para garantir os direitos dos trabalhadores? Tá, bom, o controle de ponto é bem interessante também, porque, né, apesar da gente aí estar com a tecnologia bem avançada, hoje em dia ainda tem muitos problemas para controlar a jornada do trabalhador. Às vezes a empresa, ou por má fé mesmo, né, ou por, enfim, não ter ali os controles, a plataforma correta, acaba não contabilizando corretamente esses horários, a jornada de trabalho. A lei ela vai dizer que os estabelecimentos com mais de 20 empregados, ela deve, né, ter ali o controle da jornada desses trabalhadores, tá? Então, ele deve estar ali, tem que comprovar essa jornada. E, inclusive, né, caso o trabalhador ele ingresse posteriormente com uma ação trabalhista, numa empresa que tenha mais de 20 funcionários e a empresa não apresente os controles, né, da jornada, se entende que aquela jornada que o trabalhador indicar para a justiça é a correta, Uhum. porque a obrigação é da empresa de fazer esse controle. E qual seria o controle, né, mais efetivo ali? Hoje em dia, eu acredito que aquele que utiliza a digital do trabalhador, ela evita mais fraudes, né? Então, seria talvez o ideal, mas aí depende também do tipo de trabalho, outras questões específicas da empresa. Em que consiste a desregulamentação das relações de trabalho? Tá, a desregulamentação das relações de trabalho, ela vai prejudicar e muito o trabalhador, né? Porque se você não tem uma lei que exige que a empresa haja de uma determinada maneira, provavelmente ela não vai fazer o contrário, né? Então, ela vai colocar um peso muito maior no trabalhador, né? Uma exigência ali, e essa relação que a lei trabalhista, ela quer que seja, né? Igual, assim, que os dois estejam no mesmo nível, ela vai ficar totalmente desproporcional, porque o trabalhador, a parte mais fraca, é o que vai sofrer. Sim. Banco de horas pode ser feito sem sindicato? Sim, que é aquele feito, né, através do acordo individual. Uhum. E é uma E, novidade aí da reforma trabalhista. e se o trabalhador se sentir lesado em seus direitos, o que fazer? Aí o trabalhador ele deve procurar ali um advogado
trabalhista, né, da sua confiança, para poder tentar entender esses direitos, porque às vezes ele nem sabe os direitos que ele tem, né? E poder saber ali o que ele pode fazer naquela situação. Não somente precisa ser demitido, como as pessoas acreditam, né, ser mandado embora da empresa para procurar os seus direitos. Ele deve saber, sim, se a empresa já está cumprindo com os deveres dela. Sim. Foi isso, obrigada. Eu que agradeço. Flávia, Oi. primeiramente, acho que parabenizar os nossos estudantes, né, pela construção dessa proposta, pela iniciativa de buscar o tema. Praticamente eu só fiz o contato com você, né, mas eles estão aqui de parabéns pela iniciativa, né. Eu tenho duas questões. As instâncias, né, da Justiça do Trabalho, como que funciona, né, ao você ingressar com um processo, né, trabalhista, qual é o caminho que ele percorre até a decisão final, quais instâncias, né, eles podem aí chegar a alcançar. Tá. Então, quando a gente ingressa na Justiça do Trabalho, né, o processo ele vai ser julgado ali por um juiz, que a gente chama ali de vara do trabalho, né? Então, a Justiça do Trabalho, por exemplo, uma comarca, uma cidade, ela vai ter uma ou mais varas do trabalho, então um ou mais juízes que vão, primeiramente, julgar aquele processo. Depois da sentença daquele juiz, se a gente tiver ali perdido algum pedido, a gente pode recorrer ali à segunda instância, né? Que aí já vai para o Tribunal Regional do Trabalho julgar aqueles pedidos, né? Que você perdeu na primeira instância. E a Justiça do Trabalho não permite tanto você recorrer, né? Porque ela tende a ser mais célere, né? A gente quer que o direito do trabalhador seja julgado porque ele precisa muito mais daquela verba alimentar trabalhista. Mas caso ali, com aquele recurso ordinário, quando você chega na segunda instância, a lei seja respeitada, tem que ser muito específico para você chegar até o TST. Então, a lei ela vai restringir um pouco que você consiga chegar até o TST, mas caso você não tenha ali, seja alguma fraude, alguma lei não seja respeitada, alguma súmula, entendimento jurisprudencial, se o entendimento for divergente daqueles desembargadores, aí você consegue recorrer até o TST, que seria através de um recurso de revista. Obrigado, Flávia. Eles estão, né, os nossos estudantes, no último ciclo, né, do ensino médio, terceira série do ensino médio. Logo, logo aí vão prestar os vestibulares, né, vão procurar, né, fazer o Enem, aqueles que já fizeram as suas inscrições, mas terão outras oportunidades, né, mais para frente. Você teria alguma orientação, né, para quem se interessa por essa área do direito, para quem se identifica, né, com as Uhum. causas, com a defesa e garantia, né, dos direitos das pessoas, se existe também algum tipo de aptidão necessária para exercer nessa essa profissão tão necessária, tão quista aí para a sociedade? Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Que foi o Enem, foi através do ProUni que eu consegui ingressar na faculdade, né? Eu consegui uma bolsa 100%. Então, a minha dica seria isso, essa de não desistir, né? A gente acha que é uma coisa muito longe, mas eu estudei a vida toda em escola pública, quis estudar, quis fazer faculdade e direito, né? Que tem ali uma concorrência, mas apenas estudei, foi um passo de cada vez. E quando você tem o desejo, né? Independente ali, eu acho que eu não falo bem, eu acho que se você gosta de estudar, o direito ele te permite muitos campos, né? Não só a advocacia. Então, se você gosta de ler, você luta, você sente aquela angústia ali quando você vê um direito desrespeitado, então acho que é o caminho certo, né? Tentar ali ler alguns livros, talvez participar dessas feiras que também ocorrem nas faculdades. Você vai se adaptando com o estudo do direito e realmente estudar, não desistir, porque se você deseja, você consegue e é muito gratificante você estudar aquilo que você gosta.
Flávia, obrigado pelas colocações, foi muito significativo para mim, acredito que tenha sido também para os nossos estudantes. Se as pessoas quiserem, né, entrar em contato com você, tiver alguma dúvida, tiver alguma reclamação nesse sentido, né, no direito trabalhista, Uhum. existe algum canal, existe algum meio de comunicação em que ela possa, né, estar fazendo esse contato diretamente com você? Sim, tem o meu Instagram, que eu também posto ali algumas dicas, respondo algumas perguntas, né? Que é o flaviogouveia.adv. E também através do WhatsApp, que eu também costumo responder ali e ajudar as pessoas que precisam. Quer falar o número do WhatsApp? Contato? Você se É lembra de o, saber? é o 13 9966 18437. Isso aí, Flávio. Obrigado mais uma vez, parabenizando aqui novamente os Eu que nossos agradeço. estudantes. Agradecer também aqueles que nos acompanham pela plataforma do YouTube, né, e do Spotify. Né, em nome da gestão escolar também, em nome dos nossos estudantes, né, faço, né, a minha gratidão, né, o meu desejo também de sucesso na sua carreira, né? Tenho certeza, uma carreira que ainda está, né, começando, mas já tem muitos frutos. Tenho certeza que você ainda vai, né, ter um longo caminho profissional de muito sucesso, mas segue aqui o meu desejo, né, que Deus abençoe aí o seu caminho, a sua vida, a sua profissão. E a gente se encontra, esperamos nos encontrar novamente, talvez um dia aqui na escola de forma presencial, né, para que você possa também passar a sua experiência, né? Você foi aluna de escola pública, isso é muito interessante para a gente, para eles também, né? Um pouco antes eu conversava sobre isso também, que eu fui aluno de escola pública, né? E consegui também ingressar em universidade pública. Hoje faço mestrado em universidade pública, e mais do que, né, outras épocas, né? Esse momento, os alunos, né, os estudantes de escola pública estão tendo muito mais oportunidade de ingresso, né, nas universidades públicas através também as universidades privadas, né, através aí do ProUni, também na certeza de que a sua fala, a sua experiência possa aí contribuir com os nossos estudantes no sentido de motivá-los, né, a buscar a continuidade dos estudos, ingressando numa universidade, buscando uma graduação, né, ou um curso técnico, né, mas que a gente possa aí novamente se encontrar, né, em outras experiências como essa ou como, né, ou de forma presencial. Gratidão, né, passo agora para, caso queira, né, fazer algumas considerações finais sobre esse processo. Se quiser deixar uma mensagem para os nossos estudantes, para a nossa escola também, fique à vontade. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e pretendo conhecer o novo estúdio de vocês quando estiver pronto para poder conhecer vocês pessoalmente. Me coloco à disposição, né, se alguém tiver alguma dúvida sobre a graduação, sobre esse processo que eu passei para conseguir a bolsa do ProUni. Se tiver alguma dúvida também, eu me coloco à disposição, né? Porque a gente falta ali alguém para saber, né? Eu não tinha ninguém da minha família, ninguém que eu conhecia que tivesse feito direito nem nada, mas a gente, às vezes, tendo alguém, pode ajudar. E apenas dizer para vocês continuarem, né? O caminho da graduação é só um passo a mais, né? Como o professor disse, o caminho ele continua na especialização, no mestrado, e que Deus abençoe o caminho de vocês, que vocês não desistam, né? E possam retribuir à sociedade tudo aquilo que vocês estão aprendendo, né? E possam ajudar também as próximas gerações, que isso é o mais gratificante. Certo, Flávia, obrigado. Agradeço a presença de todos. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.